5. Vamos estar lendo alguns versículos da palavra de Deus. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5 em diante. Glorificado seja o nome de Jesus. Amém? Todos encontraram? 2 Timóteo capítulo 4, versículo 5. Deus tem uma palavra para o nosso coração. E eu quero, juntamente com o poder do Espírito Santo, te incentivar a vencer. Todos encontraram? Amém? Que diz assim a palavra de Deus: mas tu ser sóbrio, em tudo sofra as aflições, fazer a obra de um evangelista, cumpre o teu ministério, porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo. Combati um bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos os que amarem a sua vinda. Amém? Curva a sua cabeça, vamos orar. Me ajude em oração. Em nome de Jesus. Pai, eu quero te glorificar. Eu quero te exaltar nesta noite, Senhor, pela oportunidade mais uma vez de estar ministrando a sua palavra. Deus, ó Pai querido, eu sei que os que estão aqui são eleitos para morar no céu. Deus querido, meu Pai, eu não tenho que falar de mim, até porque, papai querido, que quem sou eu sem ti? O Senhor, teu nome tem que ser glorificado, tem que ser exaltado, Senhor. E eu peço, meu Pai querido, me usa como canal de bênção para a vida desta igreja. Que o Senhor me usa, meu Pai querido, para falar em cada coração nesta noite. Meu Deus querido, em nome de Jesus, ó Pai, o Senhor é aquele que faz. E mesmo que o Senhor não fizer, o Senhor continua sendo Deus. Eu te peço, meu Pai, que o Senhor nesta noite joga todo o embaraço, todo o espírito de distração e abra o nosso entendimento e o nosso coração. Palestra conosco, meu Pai. É o que eu te peço nesta noite em nome de Jesus. Amém. Pode se sentar em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero nesta noite, no nome do Senhor Jesus, te dar uma palavra de fortalecimento para a sua vida. Eu quero nesta noite, no nome de Jesus Cristo, mostrar para você que você não escolheu errado quando você escolheu servir a Jesus Cristo. Nós estamos diante de uma palavra do apóstolo Paulo, e nós podemos observar que o apóstolo Paulo, ele não era servo de Deus no passado. No livro de Atos, capítulo 9, a palavra vem dizer que Saulo era um perseguidor da igreja de Cristo. Saulo era aquele que perseguia a obra de Deus, perseguia os fiéis do Senhor. E Jesus um dia, indo para o caminho de Damasco, Jesus agora tem um encontro com Saulo, para poder converter Saulo e ganhar Saulo para o reino de Deus. E a palavra de Deus diz que quando Saulo estava indo para o caminho de Damasco para prender o povo de Deus, Jesus encontra com Saulo. E eu digo que aquele encontro foi amor à primeira vista, porque Saulo amou o Senhor naquele momento. A Bíblia diz que Saulo caiu por terra, Saulo caiu cego. E Deus manda que Saulo vá a uma rua chamada direita. E quando Saulo entra na cidade de Damasco, tinha um homem por nome de Ananias. E quando tinha um homem por nome de Ananias, Deus agora vai lá e fala com Ananias. Ananias, vai pela uma rua chamada direita, que lá tem um homem por nome de Társio. Vai lá e ora por ele, porque ele precisa das orações. Mas Ananias de princípio, Ananias no começo, Ananias revogou, Ananias queria dizer para Jesus: mas Senhor, o Senhor está mandando eu ir a Saulo, aquele que persegue a sua igreja, aquele que pega os fiéis, os teus filhos, e coloca dentro de uma prisão. Deus olha para ele e fala assim: Ananias, olha só, tu não sabe, mas eu vou te dizer, ele é para mim um vaso escolhido. E ele vai ver o quanto ele vai padecer pelo meu nome.
Desde então Ananias ora pela vida de Saulo. Agora ele começa a ver, e a Bíblia diz que ele já foi cheio do Espírito Santo. Aquele homem que perseguia a igreja agora passa a ser perseguido pela obra de Deus. E aquela palavra que Deus falou para Ananias, que ele ia ver o quanto ele ia padecer, foi verdade. Foi verdade, porque eu passo pelo livro, pelas Bíblias, pelas cartas do apóstolo Paulo, e eu vejo que o apóstolo Paulo não teve uma vida mansa, irmão Joadson. O apóstolo Paulo não teve uma vida como mar de rosa, como estou prometendo no dia de hoje. Existem muitas ladainhas, muitas conversas jogadas fora, porque o ministério de Deus ele é árduo. O ministério de Deus é verdade. Com Deus ninguém se brinca, e nele deixa se escarnecer dele. Quando Deus olhou para Paulo, amado, tudo bem, Ananias olhou para Saulo como perseguidor, olhou para a aparência, mas quando Deus olha para dentro de Saulo, Deus olha assim, aí eu posso investir, é alguém de coragem que vai dar continuidade à minha palavra. Eu quero dizer uma coisa para vocês nesta noite: não retrocede, não se venda, não se troca, seja você mesmo na presença de Deus. O que você é dentro da igreja, seja lá fora, seja no seu trabalho, seja na sua casa. Não se venda, não se troca por coisa que é vã, não se troca por algo que Deus tem uma coroa de justiça para você no céu. E quando Deus declara uma coroa de justiça, Ele está dizendo: eu não vou pôr essa coroa na cabeça de qualquer um. Aleluia. Espírito Santo, Jesus está na casa. O meu amigo está aqui me ajudando, o Espírito Santo está aqui. Paulo começou a ter uma trajetória difícil. Eu começo a olhar para a igreja do século 21, amado, e começo a ficar preocupado, porque hoje há uma facilidade de evangelho muito grande. Meu Deus do céu, o que está escrito na Bíblia é isso que nós temos que vivenciar. Nós não podemos querer para nós um mar de rosa. Nós não queremos fazer a vontade de Deus e achar que o diabo vai ficar de braço cruzado. Ele vai lutar, ele vai tentar de várias formas, mas a Bíblia diz que nós temos que ser revestidos. O apóstolo Paulo disse das armaduras de Deus. E Deus me deu algum texto. Eu hoje estava examinando a palavra de Deus, que eu gosto de examinar a palavra de Deus para mim não pregar bobagem. Eu gosto de examinar a palavra de Deus para mim não falar o nome de Deus em vão. Eu gosto de falar aquilo que Deus me dá para me falar. O meu alvo é a alma e o meu objetivo é morar no céu. A gente não se empolga a ninguém porque estou falando bonito. A gente ganha alma por falar de Deus, por pegar um ministério verdadeiro, por pregar a palavra de Deus. Isso que vale. Talvez nós estamos embargados na fala, talvez não temos um português bacana, mas o Espírito Santo ele nos usa, e o pouco que nós falamos vai contra o seu coração e converte você. E eu quero citar alguns textos da Bíblia. No livro de Atos, capítulo 16, versículo 18. A Bíblia fala que Paulo estava indo para uma oração. Por muitas vezes passava ele e Sila pela beira de uma jovem. E por muito tempo aquela jovem olhava para Paulo e Sila e dizia: vejo que aí vai dois santos homens de Deus. Hoje em dia, amado, o elogio tem matado a igreja do Senhor. Os elogios têm pegado os lideranças, a liderança tem acabado com eles, porque hoje, amado, o cara prega uma palavra de Deus, ele quer sair para o abraço, igual o jogador quando faz um gol. Quando nós pregamos a palavra e somos usados por Deus, vamos pôr o joelho, botar rosto no pó, porque o diabo vai se levantar. E a Bíblia diz que quando eles estavam passando pela beira daquela jovem, ela por muitas vezes dizia assim: vejo que aí vai dois homens santos de Deus. Paulo olha para ela e diz: Satanás, sai dessa vida. Porque muitas das vezes tem gente dentro da igreja que perderam a visão. Porque muitas das vezes os elogios, é isso que o povo quer hoje, elogio. Esquece da essência do Senhor. Não é mais Deus que é glorificado. Hoje é o pastor que é glorificado, é o irmão que canta bonito, é o irmão que prega bonito. Ei, deixa eu te dizer, ainda tem a essência de Deus na terra, na vida do seu servo.
E quando aquela moça é liberta, aqueles moços que ganhavam dinheiro pelas suas adivinhações, Paulo e Silas é levado para a praça e toma uma quarentena de varada -1. É isso. Esse é o ministério, pastor João. Esse é o ministério, pastor João. Um ministério árduo. É um ministério de verdade que não se venda. O diabo tem que saber que Deus fez a escolha certa quando te escolheu. As pessoas têm que saber que Deus escolheu certo e Deus não erra nas suas escolhas. Levaram ele para a praça, os dois. Tiraram as suas roupas e deram uma quarentena de chicotada -1. Bateram nele e depois levaram ele para o cárcere e deixaram os dois na prisão. Se Paulo fosse do século 21 hoje, como está a igreja hoje, sem base, sem palavra, sem verdade, diria: eu não quero essa vida para mim, porque não vai valer a pena. Olha onde eu estou. Deus, que Deus é esse que me deixou dentro da prisão? Porque hoje a pregação das pessoas é incentivar, botar Deus contra a parede. A pregação é: não aceita uma vida de miserável, não aceita isso na sua vida, sai para lá, irmão. Paulo vai dizer aqui que passou fome. Deixa de pregar heresia, bobeira, para encher o povo de mentira. Isso é mérito humano. O diabo está manifestando e dentro da igreja não tem ninguém que bota o joelho no chão para sair esse demônio de dentro da casa de Deus. O povo estão comendo comida estragada e estão gostando, mas o verdadeiro cristão, ele sabe onde pisa, ele sabe o que vê, ele sabe o que fala. Paulo dentro da prisão, Joás. Os dois dentro da prisão, todo machucado, poderia dizer, porque hoje é mais fácil, como eu disse, na escola dominical. É mais fácil você chegar com a carteirinha e jogar na mesa do pastor: eu não quero ser mais crente, porque eu estou passando por luta e por provações. É muito mais fácil você fazer isso do que ir para dentro do seu quarto e dobrar o seu joelho, fechar a porta e falar com quem pode te ajudar. Porque as pessoas não estão tendo base. As pessoas não estão tendo respaldo bíblico. Irmão, não adianta você pregar, você tem que viver o que você prega. A sua vida é um testemunho nessa cidade de Anchieta e fora dessa cidade. Você não é cristão só dentro da igreja, não, você é cristão lá fora. E de repente o Espírito Santo agora toca no coração dos dois. Enquanto você ora, eu canto. E perto da meia-noite, o louvor de Paulo e Silas subiram ao céu. E quando o louvor sobe ao céu, o louvor que sai da alma, eu não estou dizendo aquele louvor para mostrar para os outros que você louva, não, igreja. Eu estou dizendo aquele louvor que sai da alma como necessitado. Ai, a subedemantura baixeia, naia séria. Eu estou dizendo aquele louvor de precisão, dizendo: socorre-me, Senhor, me ajuda pela luta, mas eu não quero te abandonar. E a Bíblia diz que veio um vento impetuoso, não destruiu, o terremoto de Deus não destruiu a parede, não destruiu, não derrubou, não matou ninguém. Ai, eu sinto a presença do meu mestre neste lugar. A Bíblia diz que quando deu um terremoto, abriram-se todas as cadeias. Por causa de dois homens que estavam lá dentro orando, clamando. Mesmo diante da dificuldade, mesmo diante da luta, ele falou assim: eu estou passando por prova, nós apanhamos Silas, mas vamos continuar. Deus tem propósito para tudo que faz na nossa vida. Deus não coloca nós em situação atual, não pode acreditar, fica firme que Ele vai te tirar, mas vai te tirar como honrado, Ele vai te tirar como bom soldado daquele lugar. Aquele carcereiro tinha recebido uma ordem: se um desses presos fugir, tu morre. Ele vendo toda aquela situação, ele se desesperou: você agora eu vou morrer. E quando ele estava da espada para se matar, Paulo diz: ei, não faça tal coisa. Eu não vim para a presença do Senhor para deixar as pessoas morrer, não.
Eu vim da presença de Deus, não foi para matar ninguém não, eu vim para poder que edifique a vida de um, a vida de outro na presença de Jesus. Eu vim para a presença de Deus para poder mostrar para vocês que Jesus vive e reina para sempre, que Jesus está vivo e Ele pode te levantar, Ele pode te ajudar. Eu fui para a presença do Senhor, eu estou na presença de Deus para te dizer nesta noite que Ele está de pé para observar a sua vida. Aquele Cássio olha agora para Paulo e ensina o que eu posso fazer para ter uma vida eterna. Paulo, mesmo machucado, vendo todo o milagre, ele disse assim: crê no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Deixa eu falar algo de Deus para o seu coração. Existem perseguições por fora, mas por dentro tem refrigério de Deus. O que deixa o diabo irado é que muitas das vezes ele arma a situação e ele está esperando o seu tombo, ele está esperando a sua queda, mas Deus flui dentro de você uma fortaleza que você consegue estar de pé, erguer a cabeça, e o diabo não consegue entender, porque o que Deus tem para a sua vida ele não entende, ele não vai entender, porque para ele não tem oportunidade. Ele nunca mais vai entender os projetos de Deus. Ele é perseguidor. Ele é astuto. Ele quer intervir de alguma forma de você se chegar a Deus. Ele coloca a luta, ele coloca o obstáculo, ele coloca a barreira para que você não chegue até a Deus. Mas ele não sabe que dentro de você tem algo que flui. Dentro de você tem algo que te dá sede de justiça. Dentro de você tem algo que te dá fome da palavra, te dá fome da verdade. O diabo não consegue entender e nem o natural entende. Só entende quem é do sobrenatural. Só entende quem faz parte da família de Deus, porque se não fizer não vai entender. Deus fala e ninguém entende. Sabe por quê, meu amado? Porque você ainda não está no sobrenatural. Porque quem está no sobrenatural para os outros, isso é loucura. Pastor João é doido, fulano é doido. Doido não, é porque nós estamos sentindo o sobrenatural. Tem algo do sobrenatural dentro de nós. A essência de Deus flui dentro de nós. Espírito Santo, glorificado seja o nome do Senhor. Oh, aleluia, Jesus Cristo. Paulo continua a trajetória. E no livro de 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 9. Paulo estava orando 3 vezes ao Senhor para que se afastasse aquele espinho na carne. Paulo já estava passando pelos momentos difíceis, os momentos de luta, de fadiga. Ele sabia que ele estava sofrendo pelo nome do Senhor Jesus Cristo. E de repente Paulo abriu a sua boca para dizer, como nós muitas das vezes falamos: Senhor, nos dá força, Senhor, nos dá coragem, Senhor, nós estamos passando por luta, mas nós não queremos abandonar a cruz, porque essa cruz, por mais que ela seja pesada, ela vai ser valiosa para nós, porque nós vamos trocar pela nossa coroa. Servo de Deus não abandona a cruz. Aquele que é escolhido do Senhor não joga a cruz de lado e caminha sozinho. A Bíblia diz que nós temos que levar a cruz uns dos outros. Pensa bem o que é isso. Nós temos que ajudar, irmão, nós temos que apoiar, nós temos que abraçar, levar uma pessoa até os pés de Jesus. Jesus, toma conta dessa aí que eu vou buscar mais. Para que a pessoa sinta a essência de Deus, para que as pessoas sintam realmente quem é Deus, irmão. Deus não está no meio de algo que é desnecessário. Deus não trabalha dessa forma. Deus está no meio de onde Ele é bem-vindo, onde há sinceridade, onde há verdade. Está na Bíblia, todo mundo pode ler, está na Bíblia. Não deixa alguém enganar sua mente por algo que não existe. Deus olha para Paulo e diz assim: Paulo, a minha graça te basta, Paulo. O que é que nós precisamos mais? Em nome de Jesus, o que é que nós precisamos mais? A graça de Deus nos basta. O que é que nós precisamos mais, igreja? Tem pessoas prometendo o mundo e o fundo aí, carros, casa.
Deus prometeu uma única coisa que vale muito mais do que isso, uma coroa. E as pessoas estão voltando para trás para pegar a bênção. Pessoas incentivando o jovem a botar Deus contra a parede, com as suas pregações sem necessidade, para encher a igreja e iludir o povo. Não faça isso. Você vai pagar caro, eu pago caro por mentir. Sejamos verdadeiros quando Deus olha para Paulo. E Paulo, a minha graça te basta. Ele disse, basta só a minha graça. E ele olha para Paulo e disse assim, o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza, Paulo. Ai, o que eu entendo com isso, meu mestre, é que as pessoas muitas das vezes dizem assim, pô, diabo, escuta, eu estou fraco. Vou parar, o diabo da gargalhada e começa a investir. Olha para o diabo da sua vida que te persegue. Eu sou sustentado pela graça de Deus. Eu sou sustentado pela graça de Deus. É a graça de Deus que me deixa de pé. É o poder de Deus que me aperfeiçoa na minha fraqueza. Eu sou fraco, eu sou pequeno, eu reconheço. Sem Deus eu me perco nesse mundo e ninguém me acha, porque eu já vivi nesse mundo e ninguém me achou. Se não fosse Deus, eu não estaria aqui. Mas Ele me achou, Ele te achou. E por mais que o diabo falasse, não adianta, não investe, não vai dar nada, Deus, você, eu vou investir. Eu vou fazer, porque eu preciso de alma sincera. Eu preciso de vidas com sinceridade para dar continuidade ao meu evangelho. E Deus nos levantou para isso, para que nós desse continuidade ao evangelho do Senhor. Oh, aleluia, louvado seja Deus. Amém? Estamos aí? Então abre a palavra de Deus, me acompanha na Bíblia para nós examinar um pouco a palavra de Deus. Leia aí para mim 2 Coríntios capítulo 11, versículo 24. Oh, Espírito Santo, aleluia. 2 Coríntios 11, 24, por favor, leia aí para mim. Oh, Espírito Santo de Deus. Glória seja dada ao nome de Jesus. Quem é bom de Bíblia aí, irmão, maneja bem essa espada. Amém. Mais para trabalhando mais. Isso. Isso aí. Isto. Amém. Amém. Amém, igreja. Isto é palavra de Deus, irmão. Isso aí não é heresia, não. Isto é palavra de Deus, que Deus fala conosco. Porque muitas das vezes, amado, nós queremos servir a Deus e não estou querendo fazer a vontade de Deus. O apóstolo Paulo está testificando. Às vezes, amado, na palavra que eu li no versículo 4 de 2 Timóteo, bacana ouvir isso de Paulo, mas bacana mais é ouvir o que ele passou para guardar isso. Hoje o povo está convidado, irmão, não mais para passar dificuldade. Aquela palavra que Jesus disse assim, vinde a mim todos cansados e oprimidos, que eu vos aliviarei, não existe. Quando Jesus disse isso, no mundo tu tereis aflições, mas tenha bom ânimo, também não existe mais dentro da Bíblia. Não existe mais, porque o povo hoje está incentivado só a ter maravilha na terra, ninguém mais paga preço, mais estão tudo agora à vontade. O pastor não incentiva mais uma igreja a ler uma Bíblia, o pastor não incentiva mais a botar joelho no chão, a consagrar. Acabou isso tudo, não existe mais na Bíblia, mas o céu é ganhado à força. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Triste do homem, triste da mulher, que perde a sua essência com o Espírito Santo. Triste do homem, da mulher que perde a sua confiança em Deus. Ele volta ao anonimato. Ele volta para trás. Triste do homem, triste da mulher que deixa de fazer a obra de Deus. Triste do homem de Deus que almeja mais do que Deus tem para você. Ele erra. Ele faz tudo errado. Paulo estava dizendo que passou por tudo isso, mas continuou levando a palavra de Deus.
Isso não era problema para Paulo. Ser apedrejado não era problema para Paulo. Ser açoitado 5 vezes pelo judeu também não foi problema. Paulo um dia disse assim: eu vou para Jerusalém. Não sei o que vai me acontecer por lá, mas eu não tenho minha vida como preciosa. Ele estava dizendo assim: a minha vida está na mão do Mestre. A minha vida está na mão de Jesus Cristo. E eu quero dizer uma coisa para essa igreja nesta noite: larga a mão de facilidade para servir a Deus. Não tem isso na Bíblia. Começa por negar nós mesmos. Começa por negar nós mesmos. Você sabe qual é o pior inimigo nosso? Sei, pastor João, Satanás. Não são nós mesmos. Somos nós mesmos. Porque a Bíblia diz: Jesus falou: se quer vir após mim? Quero, Jesus. Então nega você mesmo. Nega você mesmo e toma a sua cruz e me siga. Quando eu não oro é porque eu não quero. Quando eu não vou para a igreja é porque eu não quero. Quando eu não leio é porque eu não quero. Não é por causa de A, não é por causa de B. Sou eu que não quero. Eu tenho que incentivar a igreja a se colocar de joelho nos pés do Senhor. Eu tenho uma obrigação de ensinar a igreja a olhar para Deus como supremo e nós como servos. Nós temos que olhar para Deus, irmão, olhar com respeito, olhar batendo continência para Ele, porque Ele é maior, Ele é poderoso, e só Ele que tem a chave da vitória na mão. Aleluia, louvado seja Deus. Abra a palavra de Deus aí no livro de Filipenses capítulo 4. Capítulo 4, versículo 8. Lê o versículo 8 e depois passa para o 11, 12, 13, fazendo um favor. Quem for bom de Bíblia aí, me ajuda a pregar. Filipenses capítulo 4, versículo 8, depois vai para o 11, 12, 13. Amém? Quem encontrou pode ler. É 11, 12, 13. Aleluia. Isso é palavra de Deus, amado. Se você olhar para as pregações de hoje e certas pessoas, você diria que Paulo era um miserável, que Deus não estava na vida de Paulo, que Deus não honrava Paulo, porque hoje a pregação hoje é de autoajuda, materialismo, não é mais de autoajuda como espiritual. As pessoas olham para você e dizem: não aceita uma vida de miserável. Ninguém aqui é miserável. Nós temos o pão na nossa mesa, temos o nosso trabalho e melhor, servimos a Deus. Se nós fosse olhar para as pregações de hoje e fosse botar um paralelo com esse texto que o nosso irmão Sandro leu, você pedia perdão a Deus pelo que você falou desnecessariamente. Paulo está dizendo: por todas essas coisas eu fui bem instruído. Paulo aprendeu a passar necessidade, passar fome. Mas pergunta se Paulo, vê no texto, se Paulo sentiu necessidade de Deus, se Deus abandonou Paulo. Hoje, amado, nós podemos ver que o crescimento da igreja não está mais um crescimento para se encontrar com Jesus Cristo. A igreja está crescendo por si próprio, por conta própria. Não estão sendo mais modelados pela palavra. Não estão sendo instruídos mais pela palavra. E quando você ouve Bíblia, você começa a questionar, porque você está vivendo um conto de fada e não uma realidade. As pessoas estão implantando na igreja um conto de fada, algo artificial, mentiroso. E
quando você ouve a verdade, você sente sem vontade de se alimentar? Porque você está tão cauterizado a sua mente com fábula, com mentira, que quando você ouve a Bíblia te dá sono, dá vontade de ir embora. O que é que esse pastor está falando? Mas nesta noite eu te convido para entrar no sobrenatural da palavra. Nós pisamos no solo contaminado, tanto para o ímpio, para o justo. E se nós não vigiar, nós acaba caindo, porque você olha para uma pessoa ímpia, tem os seus bens, e você começa a dizer, questionar, como Abacuque questionava por que o ímpio prospera e nós não. Só que você esqueceu da realidade. O ímpio, amado, ele ainda não se encontrou com Deus. Aquilo que ele prospera, fica. Mas você, justo, tem algo que é guardado no céu. E se fosse botar na balança, o que eles possuem na terra não chega perto da sua riqueza que está no céu. Não volta para trás, não olha para isso, não ouve pregação, que muitas das vezes te incentiva a entrar dentro de algo para poder massagear ego, talvez pegar aquilo que não é seu. Não ouve esse tipo de palavra. Não deixa ninguém te dizer que tu és um miserável porque tu não possui nada. Eu quero dizer uma coisa para vocês nesta noite. Talvez você não possua uma casa boa. Talvez você não tenha um carrinho para andar. Talvez o seu salário é ali prensado. E quantas vezes você bota o seu joelho no chão e agradece a Deus pelo pouco que tem. Mas eu quero te dizer algo que você tem que muitos não notam, que é a presença do Espírito Santo. A presença do Espírito Santo, ela nos ajuda. Paulo está dizendo que ele passou por tudo isso, mas a presença do Espírito Santo fortalecia ele para não retroceder, para não abrir mão da presença de Deus. Sabe por quê? Porque sentir Deus é muito gostoso. Sentir Jesus é muito gostoso. Porque o sentir de Jesus não é passageiro, é eternamente. Essas coisas do mundo são passageiras. Tudo acaba, tudo desfaz, vai embora, envelhece. Mas o poder do Espírito Santo não, cada dia renova mais. Cada vez nos impulsa mais a ser Espírito Santo. Filipenses capítulo 3. Versículo 12. Amém? Tem muita gente que, pelo tempo que está dentro da igreja, ela para de buscar Deus. Parece que já chegou no patamar de perfeição. Paulo está dizendo que não é para parar. A nossa luta é constante, mas a nossa busca tem que ser mais ainda. Nós ainda não alcançamos uma estatura de varão perfeito, estamos na lapidação. Nós estamos no preparamento que só o Senhor tem para nós. E não é tempo de nós olhar para as coisas que estão surgindo no século 21 e parar. Tudo bem que hoje tem muita gente decepcionada, talvez com palavras que não são proferidas biblicamente. Tudo bem que hoje tem pessoas paradas